Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade, mais um dia de vitória, o nosso Deus nos concede. Nós vamos orar agora, vamos pedir a Deus que a sua graça e a sua misericórdia continue sobre nós. A misericórdia de Deus dê mais uma noite abençoada, tanto para os irmãos que já chegaram, os que estão chegando, para os irmãos que estão nos seus lares também acompanhando ao vivo e posteriormente também. Oremos ao nosso Deus então. Senhor Deus, bendito seja o teu nome para sempre, glória a Deus nas alturas. Te louvamos, Senhor, por este privilégio tão grande, tão maravilhoso de estarmos mais uma vez. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos esclareceu, abriu nossa mente, nos escolheu do mundo, nos fez templo e morada do Teu Espírito, para nós Te adorarmos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Deus, nós vamos agora cultuar o Teu nome, Senhor, adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Permita, Senhor, que os nossos corações se quebrantem, que os nossos corações sejam ternos, tenros na Tua presença. Nós possamos, Senhor, nos alimentar, possamos, Senhor, receber o alimento, a bebida espiritual, Senhor, a comida. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Abençoe a Tua herança que já está presente neste lugar. Quebranta, Senhor, os nossos corações. Também o Teu povo que está, Senhor, no seu lar, Senhor, no seu equipamento, ouvindo, participando também deste culto. Abençoa o nosso ministério. Senhor, abençoa os músicos. Abençoa a nossa vizinhança, Senhor. Abençoa o pregador. Igreja presente, abençoa, Senhor, o Teu povo. Seja conosco, Deus. Nós louvamos ao Senhor, Te damos graças e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar o primeiro aplauso para o nosso Deus nessa noite, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Digno de toda a honra, toda a glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus então com o nosso abençoado ministério de louvor. Amém, igreja? É difícil, né? Com o Max também sempre lá glorificando ao Senhor, mas fiquem em espírito, amém? Adorando o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando o Senhor aqui. Eu estou um pouco ofegante, mas espero que os irmãos me ajudem, amém? Conto com vocês, amém? Vamos adorar o Senhor. Maravilhosa é a graça do Senhor Jesus. Adorem os seus passos, irmãos. Oh,
Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora passar a ministração da palavra de Deus, e hoje o presbítero Daniel, que é um pastor, na verdade, vai ministrar a palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Chega mais no centro aqui, presbítero. Vamos orar a Deus então. Senhor, invocamos o teu nome mais uma vez. Aqui está, Senhor, o teu servo, o teu filho, que vai ministrar a tua palavra. Deus, abra a porta da palavra e fala, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, estamos mais uma noite na casa do Senhor, para juntos o nome do Senhor, né? Graças a Deus, que Ele nos tem dado vitória, nos tem abençoado, e por isso nós estamos aqui mais uma vez. Irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 19, a partir do versículo 25. Jó 19, a partir do verso 25, diz assim a palavra do Senhor: que o meu Redentor vive, e que por mim, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus abençoe. Grande Deus. Irmãos, é um texto conhecido, é uma história conhecida, né, irmãos? Não é comum, né, alguém na igreja, né, que tenha um pouco de tempo servindo ao Senhor, que não conhece, né, a história de Jó, né, nunca ouviu falar sobre Jó, sobre a provação de Jó. E, né, irmãos, a gente quando olha o livro de Jó, assim, quando a gente lê, né, a gente olhando assim pelo lado de fora, né, a gente perde um pouco da noção, né, do que realmente, né, Jó viveu, né, o que ele sentia realmente no seu ser, na sua alma, né, porque assim, quando a gente lê, né, o livro de Jó, né, já no capítulo 1, no capítulo 2, a gente já tem essa consciência, a gente já tem a noção de que ele estava passando por uma provação, né? Para nós, né, está escrito, então a gente sabe que Deus estava provando, né, que havia uma permissão de Deus, de que existia o inimigo, né, querendo provar para Deus que Jó somente era fiel por aquilo que Deus estava, né? Ele era abençoado, ele era fiel a Deus pelas bênçãos que ele tinha recebido de Deus. E eu fico pensando assim, se a gente fosse ler a história de Jó sem saber que aquilo era uma provação, sabe? Como seria se a gente lesse a história de Jó? Ou que definição daríamos ao seu sofrimento se não tivéssemos a consciência de que Deus o estava provando? Se olhássemos assim, sabe, todas as suas angústias, as suas perdas, sabe, a sua provação, sem ter a noção de que, sabe, a mão de Deus estava permitindo que existia uma ação do inimigo contra a sua vida, né?
né? Qual seria a nossa visão, né? Que definição daríamos para aquela situação? Não é verdade? E porque muitas das vezes a gente acaba assim, a gente vai estudando assim o livro e vai lendo algumas coisas. Por exemplo, quando Jó, no capítulo 3, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, né? A gente dá a entender que Jó estava desanimando, que Jó estava fraquejando, né? Mas na verdade ele não sabia o que estava acontecendo, sabe? Ele não tinha noção. E a gente vai estudando, assim, eu estava lendo e meditando, e quando a gente olha o capítulo 19, né, no versículo 25, Jó, ele chega assim, poderíamos entender que ele estava desanimado, mas ele chega no ápice da sua fé, sabe? Ele chega assim no auge da sua fé. Ele demonstra no versículo 25 quão grande era a sua fé em Deus. E eu estava lendo em casa e de repente, né, vem a primeira frase do versículo 25: porque eu sei, né? Eu me parei nisso, sabe assim, o que Jó sabia? Se a gente analisar assim, o contexto da vida de Jó, é de comum acordo entre os estudiosos da Bíblia que Jó, ele foi assim, contemporâneo dos patriarcas, nos tempos de Abraão, sabe? Jó foi contemporâneo desses homens, né? O que Jó sabia, eu me perguntei, porque Jó não tinha a Bíblia para ir estudar. Não é como nós hoje, que nós, né, quando nós estamos angustiados, quando nós temos algum problema, né, quando a gente acredita que a gente precisa de um refúgio, né, a gente vai para a Bíblia, a gente vem na igreja, a gente tem esse livro para nos orientar, para nos dar um norte, nos dar um auxílio. Mas, sabe, que sabedoria tinha Jó se ele não tinha acesso a nenhuma outra informação acerca de Deus, acerca da lei de Deus, porque até então ela não existia, né? Eu me perguntei assim, o que Jó conhecia de Deus? Qual era o conhecimento que Jó tinha de Deus, né? A gente sabe, irmãos, que a gente, sabe, para tudo na vida, para a gente conseguir ser bem sucedido, a gente precisa aprender, a gente precisa ter conhecimento, não é verdade? Até para servir a Deus, até para ser um bom pai, um bom esposo, um bom ser humano, um bom pastor, um bom ministro, né? A gente precisa. Jesus, ele fala que errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse, né, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim que o povo foi destruído, o povo perdeu a guerra porque lhe faltou conhecimento. O Salmo 119 diz, né, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. A gente precisa, né, de conhecimento. É um mandamento bíblico conhecer as Escrituras, conhecer acerca de Deus, acerca da pessoa de Deus, é somente examinando as Escrituras. Mas quando a gente olha assim, no contexto de Jó, né, o que Jó sabia? Como que ele aprendeu acerca da pessoa de Deus? Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala que Jó era um homem bastante sincero, e fico imaginando assim, porque acho que
o conhecimento de Deus acerca de, o conhecimento de Deus chegou até Jó, ouvindo coisas a respeito de Deus, aqueles minúsculo povo, que estava sendo separado por Deus, aquele minúsculo povo que estava sendo assim criado por Deus, formado por Deus, aquelas pessoas que estavam dando testemunho acerca dos feitos de Deus, eu acredito assim, eu acredito que Jó analisou isso, sabe? Que Jó viu assim que as pessoas que se apartavam, as pessoas que viviam, sabe, confiando nesse Deus que não dava para ver, que ninguém via, mas que era o bem-sucedido, sabe, Jó foi alimentando isso. E quando a gente olha o capítulo 28 de Jó, Jó ele começa a falar a respeito da sabedoria. Ele fala que o homem, ele acha o ouro, ele escava a terra, ele acha o diamante, o homem acha aquilo que ele quiser, e ele fala assim, mas quando diz respeito à sabedoria, aonde ela está? Aonde ela mora? Como que se consegue a sabedoria? Jó fala no capítulo 28. Aí a Bíblia fala assim que ele volta os olhos para Deus e Deus dá a resposta para ele. E Deus diz que ser sábio, ter sabedoria, resume-se em apenas duas coisas: e apartar-se do mal. Temer a Deus e apartar-se do mal. E quando a gente olha assim a personalidade de Jó, Deus dá o testemunho dizendo, olha, este homem, ele é sincero, temente e que se aparta do mal. Eu me fiz assim, eu fui pensando nisso, estava meditando nisso, porque essas atitudes, aquelas pessoas que temiam, porque viam os feitos de Deus até então, as pessoas que se apartavam, que não se misturavam com outros deuses, que não se entregavam às paixões que existiam naqueles dias, Jó olhou e percebeu que essas pessoas eram bem-sucedidas, e ele é influenciado por isso. E eu estava em casa e o nosso conhecimento, sabe, aquilo que eu conheço de Deus, o meu conhecimento de Deus, ele só tem um sentido verdadeiro, sabe? Tudo que eu sei de Deus, tudo que eu conheço de Deus, ele só tem um sentido verdadeiro na minha vida quando eu coloco essas duas coisas em práticas: quando eu temo Deus, quando eu me aparto do mal. Quando o conhecimento, ele só tem sentido quando ele influencia nas minhas atitudes, sabe? Eu posso conhecer, mas se eu não viver isso, se eu não for influenciado por isso, sabe, eu apenas conheço, é um conhecimento superficial, é um conhecimento, sabe, que não traz valores para a minha vida. Aleluia. E isso foi um fator assim importantíssimo na vitória de Jó, porque ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, eu conheço, eu temo, eu me separei, eu me apartei das coisas erradas, eu conheço. Aleluia. Sabe, irmãos, o que nos faz vencedor nas horas difíceis da nossa vida, eu acho que é o quanto eu conheço de Deus,
mas não só o quanto eu conheço de Deus, o quanto esse conhecimento influencia na minha vida, entende? Aleluia, aleluia. Porque às vezes nas nossas histórias difíceis dá vontade de, desanimar, sabe, de desistir, de se entregar, sabe, dá vontade, né? Hoje a gente passa luta, né? Hoje eu passo luta, mas eu tenho uma consciência de que pode ser Deus que está me provando, né? E esse conhecimento, né, faz assim com que eu tenha um pouco de paciência, sabe, que eu ore, que eu não desvie o foco da minha vida, sabe, que eu não abandone os valores que eu tenho aprendido. Isso é importante. Jó disse, porque eu sei. Você conhece o Deus que você serve? Você já o conhece? Interessante que ele continua dizendo, né? Porque eu sei que o meu Redentor... Eu gosto de analisar as coisas assim com bastante calma, porque Jó diz assim, né? Usa o termo meu Redentor, né? Jó poderia ter escrito, né? Porque o Redentor vive. Mas eles não está escrito isso, né? Está escrito o meu Redentor, que eu conheço, eu tenho intimidade com Ele, eu falo com Ele, eu caminho com Ele. Quando a gente olha lá o livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19, né? Quando a igreja de Filipenses envia Epafrodito para entregar a Paulo algumas ofertas e doações, né? Quando Paulo ele recebe, né, essa doação, ele recebe essa oferta da igreja de Filipos, ele diz no versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É interessante porque Paulo não diz e Deus segundo suas riquezas, ele diz o meu Deus. Sabe, irmãos, é importantíssimo na vida que a gente vive hoje ter uma relação pessoal com Deus. Sabe, o que faz falta na vida da gente é uma relação pessoal. A gente não pode viver, não dá para aceitar viver uma vida com Deus, sabe, esperando do pregador, esperando do pastor, esperando do pai, esperando da mãe. A gente tem uma necessidade na nossa alma, sabe, de ter uma relação pessoal com Deus, sabe. O mundo não está interessado em você dizer assim, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus do pastor, sabe? O mundo precisa de alguém que tenha coragem, que viva uma experiência pessoal com Deus e diga, o meu Deus mudou a minha vida. Ele é meu Deus porque eu senti a sua presença, eu senti sua graça na minha vida. Aleluia, aleluia. Jó continua dizendo, porque o meu Redentor vive. Eu me parei aí para pensar. Ou seja, né, se a gente analisar assim, irmãos, não havia
Foram poucas as manifestações ali, talvez pessoais de Deus, né? Até hoje, né, irmãos, Deus não se revela para a gente assim pessoalmente, mas a gente sabe que Ele está vivo. Eu acho assim que quando Jó diz, né, o meu Redentor vive, ele estava dizendo assim, o meu Redentor está presente. O meu Redentor está comigo. Eu estava em casa hoje, cheguei em casa tarde, daí comecei a ler de novo e às vezes assim, me veio assim, o meu Redentor está presente. Jó, sabe, ele não podia dizer, né, os meus filhos estão presentes. Jó não poderia dizer naquele momento, né, o meu dinheiro está presente. Talvez naquele momento ele nem poderia dizer assim, a minha esposa está presente. Talvez ele poderia dizer, né, os meus amigos estão presentes, mas parecem que não estão presentes. Sabe, não estão comigo. Quando ele diz assim, o meu Redentor vive, ele está dizendo, tudo isso, sabe, não estão comigo, mas o meu Redentor está comigo. O meu Redentor está presente, e isso me basta. Deus está comigo, o Senhor está presente, o meu Redentor vive, Ele está vivo, Ele está aqui comigo. Eu sei que é difícil, sabe, mas o meu Redentor está presente nas horas mais difíceis da minha vida. Sabe, talvez te falte para você, sabe, talvez eu não tenho os meus amigos, eu não tenho os meus parentes, eu não tenho, sabe, meu pai, eu não tenho minha mãe, eu não tenho os meus irmãos, eu não tenho mais os meus amigos, mas eu queria te dizer nessa noite que você tem o seu Deus está presente, o seu Deus está com você, o seu Deus está do seu lado, Ele está a todo tempo do seu lado, Ele está aqui, Ele está onde você for. Aleluia, aleluia. Ele está aqui. Sua promessa, ela é verdadeira. O meu Deus está presente. E lindo, né, irmãos? Aonde você for, seja quais forem as circunstâncias da sua vida, seu Deus está contigo. Aleluia, aleluia. Eu fico maravilhado assim, irmãos, porque Deus é grandioso. O versículo, deixa eu achar aqui. O versículo 27. Jó diz, né? Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, não outro verão. E por vê-lo, né? Ele fala assim, por isso o meu coração se consome dentro de mim, né? Em outra tradução diz, né? O meu coração, né? Tem uma outra tradução que diz assim que de saudades desfalece o meu coração. De saudade desfalece o meu coração. O que a gente entende, né? Até escrevi na minha Bíblia que independente do que acontece, eu o amo. O meu coração se derrete quando eu penso nele. O meu coração, ele se desmancha quando eu falo com ele. Sabe, eu tenho saudades. Tem uma outra tradução numa Bíblia em casa que usa essa frase: de saudades desfalece o meu coração.
Eu fiquei pensando, sabe, que se a gente fosse, né, se tirassem da Bíblia assim, né, o diálogo de Deus com o diabo, né, se tirassem isso assim, se a história de Jó começasse a ser nos revelada a partir do capítulo 3, né, ou, né, o sofrimento dele, não soubesse, né, e se a gente lesse assim, de repente aquele homem começa a sofrer e luta e perde filho, perde riqueza, perde a saúde, né, sua esposa talvez naquele momento, né, o abandona, não sei, né, e aí de repente a gente vai escrever assim uma carta, né, eu fiquei essa semana pensando assim, que se a gente pegasse e escrevesse a história de Jó e passasse para alguém assim, e perguntasse assim, o que você acha disso, sabe? O que você faria diante dessa situação? Você continuaria amando Deus? Sabe, se eu olhar assim, analisar minha vida, de repente, né, oxalá isso não aconteça comigo, mas de repente, né, a gente perde tudo, sabe, perder tudo, sabe, Marli, de repente você se vê na sua vida assim, sozinha, sem ninguém, sem seus parentes, sem nada, sem saúde, e aí assim, olhar para o céu, que frase viria no nosso coração? O que diríamos a Deus? Senhor, eu não fiz nada, sabe, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que diríamos? Aleluia. Jó disse, eu continuo o amando. Eu te amo, Deus. Quando eu penso no Senhor, eu sinto saudades. O meu coração, sabe, bate num ritmo diferente quando penso no seu nome, quando penso nos seus feitos. O meu coração desfalece dentro de mim. Eu continuo te amando, eu continuo te adorando, eu continuo te temendo, eu continuo me apartando, sabe, o meu sentimento, sabe, aquilo que eu penso do Senhor, a minha fé, ela não diminuiu por causa disso, ela não acabou por causa disso. Eu continuo te amando, eu continuo pensando no Senhor. Aleluia, aleluia. Que a gente, é difícil às vezes, né, irmãos? É difícil a gente, né? A gente expõe uma fidelidade a Deus, é até mais fácil quando as coisas estão dando certo na nossa vida, né? Mas quando a gente passa por uma luta, por uma provação, né? De vez em quando vem algumas dúvidas no nosso coração, mas que a gente possa aprender com Jó que independente do que nos aconteça, que a gente possa ter o valor de dizer para Deus, eu sei que o Senhor está comigo e eu continuo te amando. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê vitória, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus sustente a sua vida. Talvez seja fácil de dizer, mas eu queria te dizer que, sabe, independente do que aconteça, independente, Deus estará sempre com você. Deus abençoe. Em nome de Jesus, que as palmas louvam o nome do Senhor. Deus abençoe.
nós somos ao Senhor Jesus. E que Ele vive, nós podemos crer no amanhã, né? Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Oh
Glória a Deus. Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Jesus. Pode sentar só um minutinho, irmãos, por favor. Irmãos, quando o gigante veio, Golias, Davi falou assim: olha, você vem a mim com lança, com escudo, com espada, enfim, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, todas as igrejas passam lutas, passam dificuldades, todos os pastores, todos os pais de família, enfim, o mundo está sofrendo, Deus está sofrendo, mas eu quero te dizer que a nossa resposta, o que nós vimos aqui nessa noite, Deus falando, palavra de Deus. Em nome de Jesus, não vamos ceder à tentação de entrar por outros caminhos. A nossa resposta continuará sendo palavra de Deus. Esta será a nossa resposta. Não vamos ceder para outros caminhos. A Bíblia. Aí a Bíblia faz todas as demais coisas acontecerem. Presbítero Daniel, que esse é o âmago do Brasil para Cristo, que não abandonou nem mercantilizou a palavra de Deus. Qual que é o âmago? Um Deus pessoal. O Deus pessoal. Por que ficamos 5 meses sem culto presencial? Porque os irmãos não são os crentes do Brasil para Cristo ou de outra denominação. Os irmãos são crentes do Deus invisível, do Deus que é grande, tão grande, mas que mora dentro de nós também. É maior do que este universo que não dá para se medir, mas Ele mora dentro de nós. Então este é o evangelho que nós pregamos, é isso que nós queremos formar na igreja do Senhor. Paulo falou: por quem sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não é o Deus da minha igreja, o Deus do meu culto, o Deus da minha avó, é o meu Deus, é o Deus pessoal, é o Deus que está no banheiro, que está no quarto, que está na cama, que está no tanque, que está no carro. Não é o Deus, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, o marido não está vendo, a esposa não está vendo. Não é este Deus, não é este tipo, é o Deus que mora dentro de nós, que nos ama, que nos quer bem. É o Deus que o nosso conforto, não é que Ele olha para nos castigar, mas Ele olha para nos ajudar, para ser o nosso amigo. Então esta é a nossa resposta. Bíblia. Eu fico muito feliz de participar de uma igreja que tem um homem igual o presbítero Daniel. Muitas pessoas não têm o dízimo do que ele tem, já estão por aí fundando igreja, abrindo igreja, dividindo, judiando, fazendo estragos. E é um homem de Deus, que é um baita de um companheiro, que ama a igreja do Senhor. Eu posso falar isso porque todo mundo sabe disso e ele tem condição de ouvir isso daí. Então, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, que conhece esse Deus, que aprendeu. Glória a Jesus por isso. Queridos irmãos, oração pelo Jucinei, familiar do irmão Isaías, cunhado do irmão Isaías. Oração pela irmã Nilda, sogra do irmão Isaías. Está lá precisando, sem visita. Que situação delicada. A irmã Nilda. Oração pela irmã Alice. Oração pela irmã Lázara. Quanto que essas irmãs já foram dinâmicas, já trabalharam, e hoje estão impossibilitadas, às vezes, até de responder uma mensagem de WhatsApp, até de atender um telefonema. Quanto que já trabalharam. Então hoje é a nossa vez de trabalhar por elas, de orar por essas irmãs. Irmã Lázara, irmã Helenice, orar pela irmã Nilda, pela irmã Alice e tantas outras pessoas preciosas desta igreja. Oração pelo Benedito,
que é o tio do nosso irmão Valdinei, que está aí, 77 anos, precisando demais das nossas orações. O hospital não está nem recebendo mais ele, mas nós vamos continuar orando por ele em nome do Senhor. Oração pela Kelly, sobrinha da irmã que está aqui, está lá, mulher nova, acabou de dar à luz filhos, está lá sedada, irmãos. A igreja está numa cruzada, está num movimento de oração pela Kelly. A nossa irmã Lourdes, que fez uma cirurgia da vesícula, para que o Senhor a ajude, em nome de Jesus. Quero avisar os irmãos que quinta-feira, 20 horas, mais um momento de louvor e da palavra de Deus. Quinta-feira a obra continua, querendo Deus. Irmãos, também nós teremos domingo que vem, 8h30 da manhã, a nossa escola dominical. A nossa igreja tem escola dominical. Então, domingo, 8h30, a nossa escola dominical. Eu quero lembrar os irmãos também, os presentes e os demais, nós estávamos fazendo a ceia no terceiro. Uma esperança de que abrisse, a gente postergava um pouquinho, mas nós vamos retornar ao segundo domingo. Então, nós teremos a ceia do Senhor dia 13 de setembro. Tá bom, irmãos? Segundo domingo, 2. Segundo domingo de setembro, nós teremos a ceia do Senhor. Nesse dia não haverá a escola dominical, e só nesse dia não haverá a escola dominical. Por quê? Nós vamos fazer a ceia do Senhor 10 horas, para o chamado grupo de risco, 10 horas da manhã, e vamos fazer às 19h30 para os demais irmãos. E nesse dia, embora não seja o terceiro domingo, nós vamos tirar a oferta missionária nacional. E nós teremos também a campanha do quilo. Várias famílias foram abençoadas este mês de agosto com a campanha do quilo. Então, dia 13 de setembro, segundo domingo, 10 horas da manhã, para os especiais, e 7h30 da noite, nós teremos novamente a ceia do Senhor. Aniversariantes, nós temos a Vitória Meluk, Deus abençoe Vitória, já citamos na quinta-feira e citamos hoje novamente, e a nossa irmã Helenice também, também aniversariou. Deus abençoe a sua vida, irmã Helenice, não a mãe da irmã Rose, mas a outra irmã Helenice, aniversariou. Não sei se tem mais alguém, que os irmãos podem me ajudar? A irmã Luísa Coelho? Ô, irmã Luísa Coelho, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Deus abençoe a nossa irmã, é uma bênção também para esta igreja. Glória a Deus por isso. Abençoados nessa noite, meus irmãos, glória a Jesus. Vamos cantar mais um pouquinho então? Vamos dizer assim: porque Ele vive e posso crer no amanhã. Deus abençoe ricamente a sua vida aí na sua casa, e posteriormente também em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos louvar a Deus, sentados mesmo. Glória a Deus.